Olá, boa tarde para todo mundo que vai entrar, que não vai, que vai vir depois. Já é quase boa noite, né? Agora o sol já está se pondo um pouquinho mais tarde. Ai, que bênção. Eu acabei de chegar da rua e, nossa, tava uma tarde tão maravilhosa. Meu Deus, que lindo. E eu tava lá sentada à sombra de uma árvore, lendo o livro. Ah, que gostoso, vendo o pôr do sol. E quando eu vim embora, ele ainda não tinha terminado de se pôr, mas já tinha a lua. É que não adianta tirar foto da lua, porque a gente não consegue ver com nitidez, né? Mas ela estava magnífica também. Como eu gosto dessa hora do dia, meu Deus. Bem, independente de ter alguém ao vivo ou não, eu vou começar. Deixa eu arrumar aqui, aumentar o volume para ficar bom para vocês escutarem. Vou colocar o óculos agora, senão eu não enxergo para ler. Aliás, deixa eu falar uma coisa antes de começar, que hoje eu gravei, eu entrei ao vivo, né? Fiz uma pequena meditação, respirações e conversei um pouquinho. Nossa, ainda me atrapalho um pouco, mas quem sabe faz ao vivo, eu não é? E é isso, vamos lá então. Bem, eu li ontem a contracapa e a introdução e hoje eu vou ler o primeiro capítulo. O primeiro capítulo chama-se Como Tudo Começou. É o 1.1 Mistérios da Vida. Antes do meu despertar, o meu mundo interno era caótico. Vivia em lutas pessoais, brigas emocionais, abandono espiritual, sem contar a angústia no peito que sempre me acompanhou. Antes de compreender meu mundo interno e todas as informações que estava compartilhando com o mundo externo, e ele me retornando de volta como realidade, vivia acreditando que era vítima da sociedade, do outro, que o mundo era cruel, não entendia a lei da causa e efeito, e nem que estava criando todas as situações. Confesso que esta parte de ser a criadora da minha vida foi a mais desafiadora de olhar, pois tive que assumir minha responsabilidade, seja pelas minhas escolhas conscientes que me levaram à submissão e permissividade, seja pelas escolhas inconscientes que carregavam todas as minhas crenças e emoções. Mas, ao mesmo tempo, isso foi minha carta de alforria, pois alcancei a liberdade tanto sonhada. Durante minha infância, passei por muitos bullings, exclusões sociais e humilhações. A necessidade de ter e ser como meus coleguinhas da escola crescia cada dia mais em mim, e isso foi me levando a fechar-me e a sentir vergonha de ser quem era. A beleza das meninas, as roupas, o social, nada se encaixava em mim. Fora que tive problemas de visão muito cedo e descobrimos tarde demais, o que me levou a vomitar e ter crises de dor de barriga na escola de tanto que forçava para enxergar. A dor era tão forte que meus pais precisavam me buscar na escola, então todo o meu sofrimento nessa época foi justificado pelos problemas visuais que me acometiam. O desastre social da minha vida escolar se iniciava. Além da vergonha de passar mal todo dia, tempos depois apareci com um óculos enorme, super fundo,
e os apelidos maldosos começaram. Na adolescência, comecei a ter fluxos menstruais enormes e manchava toda a minha roupa e cadeira da escola. Ali me afundava cada vez mais. Meu corpo começou a ganhar forma, escultura de mulher. Já muito cedo, mas meu rosto não era o padrão da beleza da escola. Então, os meninos me apelidaram de camarão, ou seja, aproveita o corpo e joga a cabeça fora. Isso foi levando ao meu fracasso pessoal. Perdi totalmente minha autoestima e tinha apenas 12 anos quando comecei a querer desistir da vida. Recordo-me de passar pelas escadas e latas de refrigerantes serem atiradas em mim, seguidas de risos e apelidos maldosos. Pessoas que nem conhecia adoravam me humilhar e eu aceitava fielmente o que faziam, pois já estava firme na crença de que realmente eu era tudo aquilo. Odiava meu cabelo, minha cara, minhas roupas, chorava muito e detestava cada dia mais. Quando usava biquíni no clube da minha infância, era taxada com apelidos maldosos sobre meu corpo que mencionavam o pouco peito que tinha, a celulites, a flacidez, bonitinha só de roupa. Tinha horas que pensava em me afogar naquela piscina para acabar com tamanha vergonha. Vivia com a toalha enrolada em meu corpo para que ninguém visse o quão lastimável ele era. E a autorrejeição foi crescendo cada vez mais. Comecei a fazer esportes e com isso passei a usar roupas mais largas, modelo de skatista, calça bag, boné. Foi quando tudo desandou de vez. Se antes me taxavam de brega pelas roupas escolhidas, depois começaram a achar que era masculinizada. Lá estava eu, odiando a escola, minha vida, minha existência. Parecia que tudo o que sabia fazer era viver a maldade que me rodeava. Sofri abusos amorosos na adolescência, me permiti ser vista como símbolo sexual para sentir o mínimo de amor. Deixei os homens me dizerem quem era, destruindo minha autoimagem, violentando minha inocência e amor próprio. A raiva dentro de mim, os apelidos e humilhações que recebia das pessoas na infância e adolescência, namorados tóxicos e violentadores, os problemas dentro de casa, os vícios da família, a autorrejeição, problemas de identidade, foram me levando ao buraco escuro da alma. E comecei a me machucar como forma de me punir, de me infligir dor. Afinal, a dor física era mais suportável do que a dor emocional. E passei a pensar em planos para deixar este planeta. Toda essa história de dor e da necessidade de deixar essa vida se intensificou em minha adolescência. E quando bolei o plano perfeito, sem contar maiores detalhes, meu anjo da guarda apareceu em meu quarto e impediu que a catástrofe acontecesse. Uma força espiritual tomou conta de mim e todo o processo foi findado na mesma hora em que eu tentei. Foi nesse momento que decidi parar com as mutilações e pensamentos suicidas e buscar conforto neste lugar espiritual que havia me salvado. Consegui pôr um fim aos abusos que sofri em relacionamentos amorosos e me impor com quem quer que falasse algo sobre mim, dando início em contrapartida à minha reatividade, que com o tempo e de forma distorcida cresceu demais na fase adulta e se transformou em brigas, revoltas, iras, vinganças. Tudo o que passei nunca foi contado para meus pais, familiares, nunca pedi ajuda a ninguém e por isso nunca fui diagnosticada com depressão. Mas hoje sei que tive.
era tão boa em mentir que nunca ninguém percebeu o que passava. As máscaras foram minhas melhores amigas. A obediência era minha marca dentro de casa, ao invés da revolta. Acredito que a depressão silenciosa seja a mais perigosa. Ninguém percebe o que está acontecendo com a pessoa e quando menos se espera, algo mais grave acontece com quem a tem. Quando comecei a fazer a terapia e caminhar para a espiritualidade, é que comecei a entender toda a minha jornada e fui enxergando o quanto a história de sofrimento e dor que carregava havia começado muito antes desta vida. Minha alma já trazia marcas tão profundas que a raiva e a tristeza já eram registros pessoais em outras vidas. Fui descobrindo que toda esta realidade marcada de rejeição, culpa, vergonha, humilhações era criação minha falta de amor próprio, a falta de força para me defender e pedir ajuda, e todos os acúmulos desta e de outra vida estavam sendo compartilhados com o mundo. Quando entendi que o papel de vítima, em que muito bem me coloquei, não era bem assim, que estava sendo minha principal algoz, inquisidora e apenas ditando ao mundo que ele deveria me retornar, é que me libertei. Todas as emoções e dores que passei estavam em mim em primeiro lugar. Coloquei-me em situações vexatórias e violentadoras porque minha alma queria sentir dor, queria comprovar o quão fracassada ela acreditava ser. Permiti que o externo mostrasse minhas percepções equivocadas, mas não tinha maturidade emocional e espiritual na época para entender isso. Nossa alma traz todas as crenças quando encarna e nossa realidade se molda a elas. E comprovei isso na prática da minha existência, pois desde muito nova já trazia estas marcas de dor. Meus pais narravam que quando pequenina, minha forma de fazer birra era bater a cabeça no chão com toda a força que tinha, já dando sinais da minha raiva e dor interna. E aos 2 ou 3 anos de idade, minha mãe começou a me ver reclamar de muita dor no peito, dor no coração, revelando já as marcas da minha alma. Como mãe zelosa e protetora que sempre foi, me levou em vários médicos para tentar descobrir fisicamente o que seria essa dor. Mas todos diziam que estava tudo bem com minha saúde e que não era nada físico, e ali essa história se findou para meus pais. Acontece que essa dor em meu peito foi carregada por mim até o ano de 2017. Era uma dor insuportável, como se estivesse morrendo, e junto com ela vinha uma tristeza tão grande que sempre me trazia a sensação de vazio, de morte, de perda, e não me permitia ir para a vida como deveria. A dor física, uma tristeza na alma e uma energia masculina. Assim se iniciou uma das minhas grandes jornadas que me permitiu chegar até aqui e compreender que tudo estava dentro de mim, da minha alma. Conta minha mãe que apesar do ultrassom apontar que eu era menina, ela afirmava para todos, inclusive para o médico, que eu era um menino. Afirmava que sentia uma energia masculina muito forte em sua barriga e que todos estavam errados em achar que seria uma menina, até mesmo os exames. Ainda quando jovem, minha mãe continuava me vendo como homem por causa das roupas que usava, da personalidade forte e decidida, características que para ela eram de um homem. Esse foi o primeiro engano de mamãe em relação a mim, já que nasci menina. Mas teria sido realmente um engano? Afinal, dizem que intuição de mãe nunca falha, ou falha. Minha família nunca foi de terapia, apesar de ter uma mãe e irmã psicólogas. Nunca passamos por nenhum tipo de profissional nesta área. Sempre dei sinais para mim de que precisava de ajuda para lidar com aquela tristeza tão profunda que carregava desde tão tenra idade.
mas não conseguia pedir ajuda. Preferi caminhar sozinha, como muitas vezes faço ainda, e não pedir ajuda a ninguém, apenas a mim e a minha avó paterna, que faleceu quando eu tinha cerca de 6 anos, mas que sempre caminhou comigo. Quando esta dor vinha, era ela que acalmava. Sim, minha avó amada, mas já desencarnada. Quando jovem, minha espiritualidade era muito forte, em sonhos, cheiros, intuições, mas conforme meu campo de dor aumentava, mais me fechava para ela, porque me fechava para a vida, para a alegria. Família espírita, mas não de muita assiduidade. Frequentávamos o centro espírita da minha avó, mas depois que ela faleceu, fomos deixando de ir. Porém, essa era a doutrina com que mais me identificava. A Igreja Católica não fazia sentido para mim. Me sentia mal quando via Jesus crucificado, como se toda a dor dele fosse culpa minha. Abandonei cedo os templos sagrados. Nenhum deles era suficiente para me acalmar. Muitos sentimentos eram confusos. Não sabia definir na época o que sentia, e muito menos me sentia segura para contá-los aos meus pais. Apenas com terapia na fase adulta é que fui ter clareza do que narro para vocês. Não que meus pais não me passassem segurança para lhes contar o que estava acontecendo, mas porque não sabia o que estava acontecendo comigo. Minha dor era tão profunda, tão esmagadora, ao meu sentir, a um nível tão desconhecido para uma criança, adolescente e jovem, que não tinha como exteriorizá-la a alguém, apenas senti-la e rezar para que um dia ela fosse embora. Naquela época não se falava disso tanto quanto hoje, mas meu sofrimento era agudo, minha introspecção também. Tinha vontade constante de morrer. Havia o autodesprezo e mutilações, todos os sinais de uma alma perdida na dor. Mas também tinha momentos de alegria e inocência, de onde tentava tirar forças para ser feliz. Ainda que de forma forçada, me esforçava para sair daquela dor. A cada dia que a dor surgia em meu peito, tinha vontade de morrer. Era como se não fosse digna de viver, pois me faltava algo. A dor me fazia olhar mais para a morte do que para a vida. Me levava à insatisfação, à vergonha, culpa, remorso, autorrejeição, e nem sabia por que, apenas sentia tudo isso. Porém, em 2017, minha jornada mudou. Deixei de só sobreviver com esta dor e passei a viver minha história, me libertando dela. Um novo livro da vida é colocado em minhas mãos e começo a escrever com letras douradas, e não mais em preto e branco. E devo isso à minha irmã mais velha, Karina, pois foi com ela que este show começou. Dei entrada no primeiro ato do meu teatro da vida. E é isso, gente. Eu me emociono algumas vezes com as palavras dela, porque elas tocam fundo no meu coração. Eu não sei, para quem não sabe, para quem não conhece, eu estou lendo esse livro que se chama Caminhos da Alma. E esse livro ele foi escrito por uma amiga, uma pessoa conhecida. E eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com essa história, ainda que não com tudo que acontece aqui, mas em algum momento todos nós sentimos a dor da frustração, os bullying que muitas vezes sofrem na escola, né? E nós somos computadores novos quando nascemos. E para eles funcionarem, precisam de programas. E esses programas são instalados até os nossos 7 anos de idade. E às vezes trazemos programas anteriores a esta vida, eu acredito.
E isso faz com que a gente crie muitos medos, inseguranças e tantas outras coisas. E é tão importante nos curar. Essa é a parte mais triste, mas ao longo do livro vocês vão perceber os caminhos que ela usou para se encontrar, sabe? Ela fala sobre várias ferramentas que nós podemos utilizar para ajudar a curarmos as nossas feridas, porque todos nós temos, sem exceção. Não adianta dizer, eu sou feliz o tempo todo, tenho uma vida maravilhosa. Não tem. Não tem. Primeiro que todos somos um. É impossível você ser completamente feliz vendo a dor do outro. Né? Se nós somos todos um, estamos todos conectados. Da mesma forma que o nosso cérebro tem uma rede neural, fora também existe. E nós nos conectamos com aqueles que pensam na mesma frequência que nós. Então, bora ficar esperto, né? Super obrigada por vocês estarem aqui. Fernando, eu vou pôr o óculos para eu lembrar quem é a Cláudia, é o Marcel e tem uma outra pessoa que é o Caian. Bem-vindo, Caian. Sejam... a Ana Paulinha. Bem-vindos, gente. Foi muito legal compartilhar com vocês aqui. Eu ia gravar no YouTube também, mas eu esqueci. Eu saí de casa, cheguei em cima da hora. Oi, Paulinha linda! Tudo bem, amada? Quanto tempo? Você chegou no final, mas vai ficar gravado aqui se você quiser ler. É muito lindo esse livro, maravilhoso, eu recomendo. E se alguém quiser comprar o livro, pode falar comigo que eu passo o contato da Camille para vocês, tá? Não é um livro caro e vale cada palavra que tem aqui. Um beijo! Saudades também, linda!